Renascimento foi um movimento cultural, filosófico e político que surgiu por volta do século XV e se estendeu até por volta do século XVII. O Renascimento foi um movimento tão importante que ele marcou o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. O Renascimento também ele atingiu as classes sociais, o meio que a sociedade vivia, e não só a filosofia e a ciência, as artes também. Marcando até mesmo a transição do feudalismo para o capitalismo, que ficou conhecido como Renascimento Cultural. Naquela época, as explicações eram mais voltadas para a parte teocêntrica do que para a antropocêntrica. E essa foi a principal alteração na sociedade. Os artistas renascentistas começaram a estudar exclusivamente procurar harmonia, perfeição e formação no corpo humano. Eles também diziam que a ciência tem uma explicação para quase tudo. Um exemplo desse estudo é o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. A primeira fase do Renascimento Cultural iniciou-se em Florença, na Itália. Predominava o movimento gótico e os principais artistas eram Giotto, Dante, Francesco e Giovanni. A segunda fase foi a consolidação das obras dos artistas, que eram Leonardo da Vinci, Sandro e Massácio. É chamado de Alta Renascença porque foi o auge do Renascimento Cultural, quando outros países começaram a aderir ao Renascimento, que além de religioso, usavam temas mitológicos e pagãos para suas obras. Os mecenas, que eram os ricos, os reis, os príncipes e os duques, foram essenciais para o desenvolvimento das obras, pois eles os financiavam. Na terceira fase, os artistas começam a se distanciar dos temas religiosos e assim notamos uma mescla entre os mesmos com os profanos. Na terceira fase, Portugal, Espanha, França e Alemanha já tinham aderido ao movimento renascentista. Nesse período, o movimento renascentista começa a entrar em decadência e surgem obras do movimento barroco. Os principais artistas dessa época foram Rafael, Erasmo, Michelangelo e Nicolau Maquiavel. A arte renascentista expressou preocupações que surgiram na época. A dignidade, a racionalidade e o individualismo do homem foram os principais temas. Um grande representante da literatura renascentista foi Dante, com sua obra A Divina Comédia. Ele foi o maior escritor da língua italiana e foi um dos maiores escritores da literatura universal. As suas obras falaram sobre a trajetória da sua alma. Tiveram 3 etapas: o inferno, o purgatório e o paraíso. Ele também escreveu outras obras com teor filosófico, histórico e literário. Além de Dante, tiveram outros escritores, como Francesco Petrarca, que ficou conhecido como o pai do humanismo e da literatura italiana. Ele foi autor de obras como A África e Odes de Laura. Também teve Boccaccio e sua obra Decâmero, com contos satíricos que criticavam o ascetismo medieval. No último período do Renascimento, o Quattrocento, alguns artistas sistematizaram a língua italiana, como Francesco, Torquato, Ariosto e Nicolau Maquiavel com sua obra O Príncipe. A escultura renascentista não tem um perfil ornamental, como a gótica. Ela vale por si mesma. Ela recupera os traços da escultura da antiguidade, como, por exemplo, a retratação do homem nu, o culto à natureza e as estátuas equestres. Esse renascer à antiguidade e o reconhecimento dos clássicos são quase que exclusivamente características da Itália. A escultura humana tem como principais características o homem nu, expressões faciais, nudez, o contraposto evidenciado por artistas como Michelangelo, com o Davi e Donatello. Também é evidenciada a beleza absoluta, sempre a busca da beleza absoluta, e o chromafeus, que é uma técnica de escultura que envolve o relevo. Os principais materiais utilizados são mármore, bronze e madeira, e as composições era busto, escultura de vulto, relevo e estátuas equestres. Nicola Pisano, apesar de ser um artista gótico, iniciou o processo da escultura renascentista. Outros artistas como Michelangelo com Davi, Donatello com Judith Holofernes e Batti Bandinelli com Hércules e Caco, entre outros artistas, como por exemplo Leonardo da Vinci. A pintura renascentista, de modo geral, procurava representar a realidade de acordo com o ideal de beleza grego, onde o espírito clássico, a ordem e as formas simétricas eram traços marcantes. Ela era dividida em 3 escolas: a florentina, a romana e a veneziana. A escola florentina se caracterizou pelo racionalismo, que era demonstrado nas técnicas de predomínio da linha sobre a cor, e pelo esfumato.
A escola romana tentou equilibrar linha, cor, razão e sentimento. A escola veneziana é marcada pelo sentimento, pela emoção, pelo predomínio da cor sobre a linha. A pintura renascentista inovou com a descoberta da perspectiva, que permite abordar o espaço e a luz de maneira realista. Além disso, as técnicas de pintura a óleo possibilitaram novas graduações de cor. O desenvolvimento da pintura renascentista pode ser estudado através de dois momentos: a fase pré-renascentista e a segunda fase, caracterizada pela obra dos grandes gênios do Renascimento e da humanidade. Na fase pré-renascentista podemos destacar Pietro della Francesa. Originário de uma localidade próxima de Arezzo, pouco se sabe acerca da sua biografia. O sentido poético de sua arte exprime-se na intempolaridade dos tons claros e escuros de sua obra. Suas principais obras são o Batismo de Cristo, a Flagelação de Cristo e a Ressurreição. Masácio foi um grande estudioso de anatomia, responsável pela introdução das sombras e da perspectiva, criando uma impressão de volume e tridimensionalidade nas pinturas. Suas principais obras são a Santíssima Trindade, a Crucificação e a Virgem e o Menino. If I was young, I'd flee this town. I've buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not around. As influências do Renascimento estão presentes no mundo em que vivemos há muito tempo, e várias delas modificaram o nosso cotidiano. Um exemplo é a criação do helicóptero, que foi influenciada a partir de uma pintura de Leonardo da Vinci, que foi chamada de parafuso aéreo, criada em 1493, 450 anos antes do que conhecemos hoje como o helicóptero voar pela primeira vez.